Bem, meus amigos, depois dessa goleada no Flamengo, vamos dar uma olhada como é que foi a reação da mídia, né? Sobre isso, beleza? Já sabe, se inscreve, deixa o like, vamos bater aí a meta dos primeiros 100 inscritos, tá? Mas sem enrolação, vamos lá dar uma olhada no que eles falaram? Como que foi isso, né? Para mim, faz um trabalho assim, já falei várias vezes, quase irrepreensível. Então, hoje é um dia de parabenizar todo mundo. Eu concordo com o Jean. Tem dificuldade para destacar um jogador, porque se fosse destacar dois, seria o Samuelino e o Pedro. Mas não dá para não falar do Arrascaeta, não dá para falar do time inteiro do Flamengo. Saúl, Jorginho, Foi loucura. pelo amor. Acho que a gente vai demorar para ver algum time jogar nesse nível de novo, talvez até o próprio Flamengo. Hoje é aquela atuação que você para, olha, aplaude. Será? Quem gosta de futebol adora, quem não gosta do Flamengo sofre. Tem um cara aqui nessa mesa que ele tá falando já há algum tempo, ele lembrou hoje na redação de novo, falou, tô avisando, quando chegar setembro, esse Flamengo com as peças se encaixando, com o ritmo de jogo, com esses caras chegando, setembro, mas nem chegou setembro, hein, Calçado? Também é agosto ainda, hein? E a coisa já tá virando, hein? Mas tá no finalzinho, isso também, que é o dia certo. Você antecipou, rapaz. Boa noite. Ó. Cara, porque assim, tem umas coisas no futebol que elas são óbvias. O dia que o Samuel Lino estreou para hoje, e foi aqui recentemente, ele evoluiu. Evoluiu o Saúl, o Jorginho já vem há algum tempo. Então você tem um novo Flamengo, por exemplo, um meio de campo que tem. Olha esse meio de campo. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. É de uma qualidade absurda, mas é preciso um mínimo de entendimento, né, entre eles. E isso ocorre com o tempo. Ocorre com o tempo, porque o tempo para treinamento é curto, embora o Flamengo agora, nesse momento, tenha uma semana de que tem Copa do Brasil, ele não vai jogar. Cara, ainda tô pasmo, ainda loucura, depois viu? Também, aí isso facilita um pouco. Aí vem data FIFA, aí um monte de gente sai, fica difícil para evoluir como equipe, o conjunto, mas nitidamente ele está em evolução, né? E então ele tem um potencial para em setembro estar muito melhor. E quando eu falo setembro, eu estava me referindo às datas da Libertadores. Sim. E outubro, as datas da Libertadores. Você falou, se passar pelo Inter, esse Flamengo vai chegar fortíssimo nas quartas. Era tarefa, porque se não passasse pelo Inter, ele ia evoluir, mas sem a Libertadores. Exato. E isso poderia impactar ou atrasar um pouquinho a evolução. Entre abrir mão de um pouco de pressão na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo. Sim. Faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro vai ser complicado, na finalização. Hein? O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar a posição. Vai ganhar. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Porque hoje ele já falou de novo. Falou algumas coisas que comigo, eu aprendi e tal. Eu acho assim, senão eu quero elogiar o Bruno Henrique também. Gente. Porque senão, nenhuma crítica a ele. Porque a questão é assim, acho que aí vai valer muito o jogo, vai valer muito o adversário, vai valer muito o que o Felipe Luiz quer naquela partida especificamente. Então, num jogo de mata-mata fora, na Libertadores, contra o adversário duro, talvez ainda faça sentido, apesar da excelente atuação do Pedro hoje, ainda faça sentido o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique é tecnicamente também muito bom, o Bruno Henrique é um jogador que tem capacidade de puxar contra-ataques de uma maneira indiscutível, o Bruno Henrique pressiona pra caramba, marca pra caramba o time adversário. Então, é isso que eu cresce em jogo grande. E cresce em jogo grande. Então, eu acho que assim, é maravilhoso você ter alternativas. E não tem drama um ou outro ficar no banco. E eu acho que o Felipe Luiz está muito claro para mim que ele vai usar de acordo com o que ele precisa para cada jogo. Agora, também é legal demais ver o Pedro fazendo a atuação que ele fez hoje, tendo a atuação que ele teve hoje, porque ele precisa disso para ser um postulante a vaga de titular, mesmo nos outros jogos, em que talvez em algum momento o Felipe Luiz fique na dúvida sobre quem vai jogar ou não vai. Porque acho que tem jogos muito claros em que você precisa da pressão na saída de bola do adversário, que você precisa daquilo que o Bruno Henrique faz. E tem jogos muito claros em que vale mais a pena você ter um cara como o Pedro, como o jogo de hoje. E para mim, como qualquer jogo que tenha um adversário notadamente mais fraco, o Flamengo jogando no Maracanã, com a qualidade que ele tem dentro da área, acho que não tem muita discussão que ele tem que jogar.
Mas é isso, eu acho que hoje o Felipe Luiz está muito com essa ideia. Pode ser que em algum momento, por crescimento de um ou por queda de rendimento do outro, alguém se coloque como titular indiscutível no Flamengo. Mas hoje, acho que os titulares indiscutíveis são outros. Eu não vejo o placar do jogo de hoje interferindo nas ideias do Felipe Luiz. Não vai interferir Ou nunca. gerando dúvidas. Ele é pragmático. Não vejo. Ele entende exatamente o que foi o jogo de hoje, tanto que, ao entender o que era o jogo de hoje, ele escala o Pedro. Né? O Flamengo tem 9 gols em 20 jogos, sofreu 9 gols. E foi para 44 hoje. Ele tem o melhor ataque e a melhor defesa do brasileiro. Ele tem quase tantos gols quanto os pontos. Ele tem 46. Então, ele sofreu gol contra o Inter quando tinha jogo ganho. E ele, assim, por que ele tomou 9 gols? Porque é um time que filtra a jogada. Ele filtra a bola, ele não deixa a bola lá para ele, cima dele, o tempo todo. Não é um time que, ao não marcar a saída de bola de um adversário qualificado, essa bola vai parar dentro da sua área. Então é por isso que ele exige, e ele está corretíssimo, a pressão imediata na saída de bola do adversário. Não é porque se você tem um adversário, e não é o caso do Vitória, que constrói bem, sai muito bem na construção, você precisa de um time que pressione muito melhor. Né? Não é o caso do Vitória. Então, hoje ele sabia que o jogo ia se dar em metade do campo. E isso não diminui o placar que ele construiu, não diminui a atuação do Pedro, apenas o seguinte, existem partidas e partidas, situações que são completamente diferentes e adversários que são muito bem estudados hoje. Em outros tempos, você ia para jogar o seu jogo, muito tempo lá atrás, contra qualquer adversário. Hoje você vai para jogar o seu jogo, mas você observa muito o que faz o adversário, quais são as vulnerabilidades que ele tem, como você pode marcar gols, o que você tem que fazer para se defender, porque ele é muito bom. O jogo é isso. No caso do Vitória, essa análise tudo é pouquinho. E o Flamengo foi lá e teve o comportamento para fazer essa diferença ficar grandona. Se não fosse o comportamento do Flamengo, ele poderia ganhar esse jogo por 1-0. Se ele tá mole, se os caras não estão nem aí, a gente tá cansado de ver time muito bom quando pega um time ruim e não tem o comportamento correto, que é jogar como se dane-se. Se o adversário não é bom, é problema dele. Sim. O seu é jogar sempre no nível alto. Quando você não faz isso, você se enrosca. E o Flamengo não quis se enroscar. Foi bizarro essa partida. Comenta o que você achou sobre esse comentário do Calçade, comentário do pessoal, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ajuda a gente aí, tá bom? Até a próxima, um abraço.